Hoje nós vamos falar sobre proibição de práticas religiosas. Está aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos e nós vamos fazer aqui alguns comentários. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino de 120 satrapás que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapás dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapás, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapás procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, os homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e satrapás foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapás, conselheiros, governadores, concordaram em que estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aqui está um projeto maligno, né? Dario havia conquistado o reino da Babilônia, e depois de Ciro, ele então é ascendido ao governo. Ciro é persa e Dario é medo, né? É a confederação dos medos e persas, e eles estão dominando. E esses satrapás são responsáveis por províncias, por lugares aonde o reino chegava. Artaxerxes, por exemplo, no livro de Esther, diz que ele dominava sobre 120 províncias, quer dizer, as províncias eram grandíssimas, né? O sistema de províncias também estabelecido pelo Império Romano. E eles então, o rei, ao ver estes homens trabalhando, colocou 3 governantes principais que estavam sobre estes líderes, que eram conhecidos por satrapás, mas eram os governantes das províncias que compreendiam o Império Medo e Persa. E dentre os 3, a Bíblia disse que Daniel se destacou. Daniel se destacou porque nele havia um espírito excelente, é uma das características de Daniel, e porque ele também era fiel. E os próprios inimigos, porque quando você faz o bem, você provoca aqueles que fazem o mal. E quando você sobressai em qualquer área da vida, sempre haverá alguém que vai levantar contra. Esta é a realidade da vida. Não espere você que terá o aplauso e até mesmo o apoio de todos. Se você conseguiu o apoio de 60%, já é o suficiente. Isso significa que você está acima da média, entendeu? E Daniel, então, ele sobressaiu aqueles 3. E aqueles 3, então, começaram a procurar uma forma de minar esta popularidade de Daniel diante do rei. Começaram a fazer armações, mas não conseguiram, porque o homem era fiel, o homem era íntegro, o homem tinha um espírito excelente, e o homem gozava da confiança do rei, ao ponto de que o rei já estava com a sugestão de colocar Daniel como um rei regente. O rei ficaria no trono e Daniel então governaria todas as províncias, todo o reino, abaixo do rei, mas com a autoridade do rei. Para aqueles que viam Daniel prosperando, seria a coisa mais terrível.
E eles então disseram, olha, nós não vamos conseguir encontrar um erro em Daniel, porque o camarada ele é fiel, a não ser se a gente buscar uma forma de condená-lo utilizando as próprias práticas que ele adota em servir a Deus. E tiveram aquela ideia, porque o reino das trevas sempre tem ideias, e as ideias mais terríveis. E se você notar, sempre as ideias do reino das trevas é matar, roubar e destruir. Este é o projeto, esta é a forma. E eles vão jeitosamente para diante do rei e disse, ó rei, vive eternamente. Nós aqui, todos os políticos do teu reino, tomaram uma decisão. Queremos que o senhor faça um decreto, parece que esses decretos estão muito em moda nos dias de hoje. Queremos que o senhor faça um decreto em que no espaço de 30 dias, ainda que seja um decreto temporário, mas que no espaço de 30 dias, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher tenha a autorização de pedir algum favor que seja a qualquer Deus. Mas todos aqueles que tiveram uma necessidade têm que vir pedir diretamente ao Senhor. Claro que isso tocou no ego do rei. Você já imaginou? O rei será Deus por 30 dias, ainda que seja um Deus temporário por força de decreto, porque tem muita gente que é Deus por força de decreto, né? Eles estão aí assinando decreto, fazendo decreto para lá, para cá, impedindo um, impedindo o outro, mas tudo é temporário. Tudo é temporário, tudo passa nessa vida. O único que permanece é o nosso Deus e a palavra dele, que diz, passa céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você pode imaginar que essa arapuca montada tinha um objetivo para capturar uma vítima em específico. E a vítima era Daniel. O rei sentiu-se lisonjeado, seu ego foi infrado. Ele mais que rápido disse, manda fazer o decreto que eu já assino já. Com aquele apoio político, todos ali falando no seu ouvido, manda. E fizeram um decreto. Porque tem muita gente que se apresenta ao lado do rei para orientar a ele o que ele deve fazer. E essa orientação, sem qualquer medida, pode ser uma orientação errônea e causar grandes tragédias para o próprio reino ou para as pessoas que estão ao seu redor. Há um grupo, por exemplo, que de quando em quando eles aparecem em certos tribunais para orientar certos juízes, para que ele então defira um decreto proibindo outros de manifestarem suas opiniões, seus gostos, seus sabores e assim por diante. A história atual do nosso país revela isso a todos nós. Você está vendo com seus olhos e acompanhando com as notícias através dos seus ouvidos. Tem sido isto. E ali era um decreto para proibir a prática religiosa. Faz muito tempo que impérios, reis, poderosos da terra, lutam contra aqueles que praticam a religiosidade. E se a religião for a religião verdadeira, pior ainda. Porque muitas vezes esses homens não estão preocupados com aqueles que praticam toda outra espécie de religião, mas que não tem a sua fundamentação na palavra de Deus e muito menos no verdadeiro Deus. Eles não estão preocupados com aqueles. Sempre o objetivo é capturar aqueles que realmente têm a sua fé fundamentada na palavra e têm a sua convicção de fé no Deus único e verdadeiro. Impérios se levantam fazendo isso. Quantos dos cristãos não foram lançados nas fogueiras? Quantos não serviram de luminárias para iluminar a Via Ápia em Roma? Quantos não serviram de espetáculos no Coliseu, através de mandatos do imperador Nero, como diz Nero o Louco,
Milhares foram ali, enfrentaram feras, enfrentaram gladiadores, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, simplesmente porque eles praticavam a religião cristã, adorar a Deus. Adorar a Deus. E há duas formas que esta mentalidade maligna atua. Quando eles não conseguem, através da mentira, através de uma palavra que vem açucarada, como se fosse uma pílula dourada, dizendo não, nos abraçando, mas com um propósito de nos escravizar, de nos dominar, de, depois que estarmos dominados, tentar eliminar a nossa fé. Ou então eles vão por decreto. Nós observamos nessa pandemia, os nossos lugares de adoração, eles foram fechados. E depois alguns pseudos vêm a público dizendo, nós não proibimos isto. Nós não mandamos ninguém fazer isso. Uma mentira deslavada. Mas sempre houve, no contexto da história da humanidade, homens, impérios poderosos que por decretos quiseram fechar ou aniquilar a fé daquele adorador. E aqui nós encontramos a armadilha preparada para Daniel. O rei assinou. Claro que o rei estava assinando aquilo ali e ele não estava pensando no que estava por trás. O rei estava sendo levado simplesmente por uma inflada de ego. Ele não sabia o que estava fazendo e assinou. Quando ele assinou, bom, a lei já estava vigorando. Cumpra-se. Notifique-se e cumpra-se em todo o meu reino. Daniel observou, porque ele servia ali ao lado do rei. Quando o decreto foi assinado, Daniel foi para sua casa. E Daniel tinha uma prática religiosa que ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde. Bom, agora tem um decreto aí. O que você vai fazer? Entre acatar o decreto, que é afrontoso à sua fé, você vai acatar o decreto e eliminar a fé, ou você vai continuar com a sua fé? Daniel, ele simplesmente foi para sua casa, realizar o seu ritual de adoração a Deus, como fazia há anos. Porque esses decretos, eles podem ter o poder de até eliminar a nossa liberdade, colocando numa jaula. Mas não pode atingir a nossa fé. Paulo foi colocado na prisão, mas foi da prisão que ele escreveu as cartas de maiores alcance para as nossas vidas cristãs. Pode prender, pode matar, pode esquartejar, pode fazer o que for, pode nos tirar tudo, mas não conseguirão tirar a nossa fé em Deus. Daniel vai lá, dobra o joelho e continua orando. Ele poderia, se Daniel fosse como alguns crentes que eu conheço, e olha que tem muitos nos dias de hoje, bom, o decreto só por 30 dias, bom, eu paro de orar 30 dias, passou os 30 dias, eu volto a orar. Mas Daniel não era desse tipo de crente. A fé dele era maior do que a sua própria vida. O seu compromisso com Deus estava acima de uma salvaguarda para a sua própria vida. Ele poderia fazer. Ou então ele dizia, bom, eu estou orando de janela aberta, eu vou fechar a janela. Fecho a janela, me escondo, num lugar que ninguém me vê. Mas Daniel não é assim. Ele não vai mudar. Você entendeu? Pode assinar o decreto que for. Crente de qualidade de Daniel não muda as suas práticas. Ele continua. Ele é fiel. A fidelidade que Daniel demonstrou no reino, não era por causa do reino, era porque ele era fiel a Deus. E quando você é fiel a Deus, tudo que você faz reflete
a sua fidelidade. Se você trabalha no comércio, você trabalha com fidelidade, mas a sua primeira fidelidade é a Deus. Seu compromisso de fidelidade é a Deus. Você é fiel ao seu patrão, você é fiel à sua empresa, você é fiel ao governo, paga os seus impostos. Por quê? Simplesmente porque você é fiel a Deus. Então Daniel tinha prioridade de fidelidade, ele era fiel a Deus. E essa fidelidade de Daniel a Deus ramificava por toda a sua vida. Aonde ele fosse, o que ele fizesse, havia sempre o selo da fidelidade. E agora tem um decreto assinado, que ninguém pode pedir nada a um Deus. Mas Daniel é fiel a Deus. E ele vai lá, entra para dentro da casa dele, janela aberta em direção a Jerusalém, dobra o seu joelho e vai fazer o que ele sempre faz. Vai orar, vai pedir, vai falar com Deus. Os seus inimigos, traiçoeiramente, que tinha montado todo o esquema, foram espiar Daniel e pegaram Daniel ajoelhado, orando e pedindo a Deus. Correram e já foram denunciar. Porque os inimigos sempre querem denunciar. Eles vivem pastorando a vida de todos para pegar qualquer coisa para poder denunciar. Para montar uma falácia, para montar muitas vezes uma narrativa, uma frase, uma palavra fora de contexto, um vídeo fora do um recorte de vídeo. E eles utilizam isto para denegrir, para destruir, para acabar com a vida das pessoas. Eles foram sorrateiramente. Encontraram Daniel fazendo. Ele já sabia que estava tudo armado. Voltaram lá correndo e disseram: ó rei, não foi assim o decreto? Que ninguém, claro, e é um decreto firmado pelo Medos e Persa, que não pode ser revogado. Como dizendo, é um decreto Petra, não move. Então, o Daniel, cativo de Judá, ele está falando com Deus, está pedindo a Deus. Aí o rei se dá conta da armadilha. E o rei começa a procurar uma forma de salvar Daniel. Porque a sentença era uma só: será lançado na cova dos leões. Quer dizer, pena de morte. Esta era a decisão. E agora o rei, como eu assinei um decreto, eu instituí um decreto e não pode ser revogado. E este decreto, essa minha loucura vai matar o meu melhor funcionário. Vai matar o meu melhor homem de todo o meu reino. E os algozes ali ao lado diziam assim: não se esqueça que é um decreto pelos medos e persas. Não pode ser revogado. A sentença tem que acontecer. Que situação. Que tristeza para o rei. Porque muitas vezes esses tipos de decreto é para matar os melhores e deixar com vida os piores. É eliminar, é colocar a um lado aqueles que atrapalham e que atrapalham os demais, meter a mão grande. É tirar do contexto, é afastá-lo, é colocá-lo para longe. Este é o propósito. Porque Daniel ali, só a sua presença era denunciadora de que aqueles outros tinham uma vida errada, viviam errado, praticavam o erro e estavam metendo a mão no tesouro do rei. A presença de Daniel, as ideias e projetos que o rei tinha com Daniel, era todo um testemunho eloquente contrário à prática e à vida daqueles que ali também serviam. Vamos eliminá-lo. Vamos acabar com ele. Ainda que a gente tenha que fazer o rei, de uma forma enganosa, assinar um projeto, um decreto, a gente tira ele e a gente continua
mamando nas tetas do governo. A gente arranca ele de cena. Só faltou combinar com o Deus de Daniel. Não combinaram com o Deus de Daniel, combinaram com o rei, combinaram entre si. Como diz aquele ditado, não combinaram com os russos, né? Fazer o quê? E o rei então sentenciou: Daniel, você vai para a cova dos leões. Vai ter jeito. Final do dia, jogaram Daniel na cova, tamparam a boca, selaram com o selo do rei para que não houvesse violação daquele selo. O rei volta para casa triste, passa a noite sem dormir, pensando na loucura que ele havia feito. Você pode imaginar que os outros que tinham armado tudo voltaram para casa para quê? Celebrar. Celebrar. Voltaram para casa para celebrar. Porque os inimigos sempre pensam que a desgraça do outro é festa para eles. Daniel lá caiu na cova dos leões. Como eu estava dizendo, não combinaram com o Deus de Daniel. Outro dia de manhã, o rei vem até a porta da cova dos leões, que está trancada, selada, com o seu selo. E o decreto fixado bem na entrada. E a Bíblia disse que ele fala com uma voz triste, porque ele sabia que todos que foram jogados naquela cova jamais voltaram para contar a história. Claro, ainda não haviam jogado Daniel. Os outros que ali foram jogados não tinham o perfil que tinha Daniel: fiel, espírito excelente, temeroso de Deus, cumpridor dos seus compromissos. E ele chega com voz triste na porta da cova e disse: Daniel. E ele lembra de algo pitoresco de Daniel: servo do Deus Altíssimo. Você sabe o que é isso? Isso tem um peso de grandeza. Servo do Deus Altíssimo. Porventura, o teu Deus, a quem você continuamente serve, pôde te livrar da boca dos leões? Ele faz uma lembrança do Deus de Daniel, das virtudes que havia em Daniel. Porventura, ele está com uma dúvida grande: porventura pode. Para a surpresa do rei, lá daquela cova, uma cova escura, uma cova silenciosa, que se ouvia só o grugir dos leões, uma voz de um homem brada lá de dentro. E a voz era a voz de Daniel. E ele disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões, porque em mim se achou inocência. Eu não fiz nada contra Deus e não fiz nada contra ti. Quando o rei escuta essas palavras, ele entra em pânico: abra essa cova, abra a cova e tira Daniel. E no lugar de Daniel agora, quem são os que vão ser lançados lá? Os que tinham armado tudo. E a Bíblia disse que antes deles chegarem no fundo da cova, os leões vieram pegar eles no alto e destroçaram seus ossos. Você já imaginou? Os leões passaram a noite toda com uma vontade imensa de comer Daniel, e o anjo dizia: não toque nele. Era anjo salivando. Não vejo a hora. E quando tira Daniel e vem carne fresca, agarraram, já foi no ar. O anjo já não estava mais lá na cova. Acho que eles pensaram: bom, o anjo do Daniel, quem sabe ficou lá, não vai deixar nada. O anjo já tinha ido embora. Moral da história:
podem fazer decretos, podem fazer projetos, podem fazer o que for. Se for a vontade de Deus de que você morra numa situação como esta, há uma vida melhor que te espera. Mas se não for a vontade de Deus, aquele anjo tapador de boca de leões, ele ainda está vivo. E os leões conhecem ele. É um anjo que estraga a janta dos leões. É um anjo que deixa leão furioso, porque está tudo preparado e ele chega e tira o prato da mesa e diz: hoje vocês não jantam. Se armaram contra a sua vida, se projetaram contra você, para que entrar em desespero? Continue fiel a Deus. O anjo que tapa a boca de leões está ao seu lado. E ainda não te destruíram, porque a presença dele tem te guardado cada dia. Sabe que anjo é este? É o leão da tribo de Judá. Os leões, quando viram aquele anjo, disseram: esse daí é maioral, esse daí é grande, não dá para falar. Até o leãozinho rugente que anda ao derredor buscando alguém para devorar, quando vê esse anjo da tribo de Judá, ele foge, porque sabe que com este leão, com este anjo do Senhor, a força é bem maior. Você está com ele, você está guardado. Fazem os projetos, fazem os decretos. Nós vamos continuar por aqui, sempre falando desse leão da tribo de Judá chamado Jesus. Fique tranquilo. Os homens passam, os impérios passam, as cortes passam, presidente passa, políticos passam, mas aquele que teme ao Senhor permanece, se não nessa terra, mas na eternidade com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a nossa nação. Estamos chegando ao final do seu programa Razão para Viver. Nós vamos nesse momento orar. Eu quero orar com você e por você, pedindo a Deus que uma vez mais nos abençoe e nos ajude. Não se esqueça de colocar a nossa nação diante do Senhor. Vivemos momentos em que se faz necessário rogar pelo nosso país. Pai, no nome do Senhor Jesus, cremos em Ti. A nossa vida está em Tuas mãos. E o Senhor conhece essa nação. E o Senhor tem projeto para essa nação. É impossível saber que uma nação como esta, que alimenta, Senhor, uma grande parcela de pessoas neste planeta, não possa ter sido levantada por Ti. Uma nação com uma riqueza imensa, uma nação com uma biodiversidade que vai além das nossas perspectivas. Nosso país, nossa nação, país abençoado por Deus. Agora, Deus, coloque as Tuas mãos. Sabemos que mentes contrárias à Tua pessoa luta desesperadamente para chegar ao ponto mais alto de governança neste país. Mas Tu és Deus. E está tudo nas Tuas mãos. Aquilo que o Senhor nos orienta pela palavra, isto faremos. Ainda que tenha que sofrer retaliações, faremos, para a glória do Teu santo nome. Abençoe a Tua igreja, esta igreja cheia de Daniéis. Abençoe esta igreja, em todos os quadrantes deste país. A nossa liderança, o nosso povo, sejam guardados pelas Tuas mãos, em Cristo Jesus.